Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal. Hoje aqui o Rafael, mais uma vez, ele vai falar sobre a questão da Trindade, né, com base nas reflexões que ele fez. Então, Rafael, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o convite e eu te passo para iniciar a apresentação. Tá, ok. Eu que agradeço mais uma vez o convite, viu, Eric? E a ideia aqui, né, na verdade, é falar de um tema que, em princípio, ele parece estranho ao Espiritismo, uma vez que o Espiritismo ele não trata dessa questão, né, nem a favor e nem contra, né, ele não entra muito no mérito, né? Exceto assim que eu me lembre, um trecho de Obras Póstumas ali em que Kardec rechaça a, a identificação da pessoa de Jesus com a pessoa de Deus, né, com a pessoa do Pai, né? Mas fora isso, assim, Kardec não trata, né? Mas estudando essa questão a fundo, tanto da parte da Bíblia quanto da parte da codificação, como da filosofia kantiana, eu acho que tem uns problemas modernos, né, que apareceram e que não tinham antes, né, que as pessoas não se davam conta antes. Acho que tem umas reflexões aqui e aí vamos seguir aqui, a gente coloca, né? Então, assim, primeiramente, assim, só um resumão, né, sobre o que é a Trindade, né? A Trindade é um dogma cristão que proclama a união de três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, que formam um só Deus, tá? Normalmente é tido como mistério da Santíssima Trindade, né? Principalmente pelos católicos. Eu não me lembro como é que os protestantes tratam isso, mas a Igreja Católica trata isso como mistério da Santíssima Trindade, ou seja, como é que Deus pode ser ao mesmo tempo uno e trino. O Espiritismo, até onde eu sei e me lembro, né, ele não trata desse assunto, mas Kardec chega a declarar que rejeita a identificação da pessoa de Jesus com a pessoa de Deus, Pai no caso, né? Seja ou não como mistério. Isso tem um artigo lá em Obras Póstumas. Eu não me lembro se foi para a Revista Espírita, tá? E Kant, ele admite a Trindade e afirma que essa ideia sempre esteve contida na razão universal. E aí eu como, né? Eu já li artigos de amigos espíritas, né, que mencionam que a Trindade talvez tenha sido uma interpolação na Bíblia, porque ela não estava lá originalmente, no final do livro de Mateus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Eu não vou nem contestar, nem apoiar essa tese, e nem rebater, né? Mas, assim, é digno de nota também que alguém sentiu a necessidade de interpolar. Vamos supor que fosse uma interpolação, tá? Então, de qualquer forma, alguém sentiu a necessidade de colocar isso lá, por algum motivo. E aí a ideia dessa discussão aqui é tentar entender, talvez, por que talvez essa necessidade foi pressentida, tá? Aí aqui algumas reflexões sobre Deus, né? Assim, há duas formas que normalmente é pensado Deus, né? Então, a primeira é Deus como criador ou arquiteto do universo, né? Criador no sentido de que ele criou toda a matéria, arquiteto no sentido que ele deu uma organização ao universo, às formas de vida e etc. e tal. Tanto estou falando universo aqui em sentido amplo, né? Universo sensível, suprassensível, mundo espiritual, tudo. E a segunda ideia de Deus, que às vezes as pessoas não percebem a diferença, é Deus como nosso Senhor, que a gente fala assim, nosso Senhor. Ou seja, como uma espécie de autoridade suprassensível que governa os seres racionais, tanto desse mundo como de todo o universo, tá? Não necessariamente estes dois entes seriam a mesma pessoa. Pode ser, assim, não estou dizendo que não é, tá? Mas estou dizendo que são funções distintas, né? Um é alguém que criou tudo que existe e outro é a pessoa que governa. Eles são a mesma pessoa? Eu não sei. E nem vou entrar no mérito aqui se seriam ou se não seriam a mesma pessoa, tá? Ainda mais quando a gente considera a hierarquização e a multiplicidade de mundos habitados, né? Então, o Deus, entre aspas, deste mundo, da Terra, pode não ser o mesmo Deus do universo, criador ou arquiteto. Então, assim, pode ter várias hierarquias. A gente pode ter uma autoridade, por exemplo, deste mundo da Terra, mas
que também, de certa forma, pode estar submetido a uma autoridade maior, que é um Deus que regula todo o universo, tá? Então, mas assim, o que pega aqui é a ideia de autoridade, tá? Kant, no caso, ele não especula sobre o fundamento primeiro das coisas, tá? Como é que aconteceu a criação, como é que aconteceu a organização primordial, inicial do universo, se é que tem, né? Mas a ideia de um Deus como nosso Senhor, que é como a Igreja Católica, especialmente, normalmente se refere a ele, né, como a Jesus Cristo, nosso Senhor, ele entendia como mais plausível de um ponto de vista prático, uma vez que mesmo as almas, já na outra vida, né, no mundo dos espíritos, eles não poderiam viver em estado de completa anarquia. Então, assim, a anarquia ela não é possível na Terra, né, tanto que a gente institui para nós governos, né, estados, né, justamente para nos governar, né, e aí ele sustenta, feito isso. O mundo suprassensível, se existir também, né, também não é possível. Então, a ideia de Deus como autoridade é isso nas suas mais diversas hierarquias, tá? Se há uma identificação entre o Deus criador ou arquiteto e o Deus nosso Senhor, não é possível saber, nem tampouco necessário para os nossos objetivos prático-morais, tá? Então, assim, Kant não vai especular muito sobre a natureza do Deus criador ou arquiteto, ou da causa primeira, ou da causa originária, ou da causa primária, como queiram chamar, e ele vai focar nessa ideia de Deus como autoridade sobre todos os seres racionais, tá? E aí ele ficou nessa exposição de Deus como nosso Senhor, deixando de lado qualquer exposição sobre o Deus criador ou arquiteto, uma vez que uma investigação desse tipo não tinha para ele, né, um propósito prático-moral. Assim, na ideia de Deus como nosso Senhor, Kant concebia uma autoridade sobre o mundo, né, que poderia ser única ou dividida em três pessoas distintas, a depender se estivéssemos falando de um reino ético de Deus ou de um reino jurídico de Deus. E aí aqui eu vou só falar rapidamente o que ele entendia como reino ético e como reino jurídico, tá? Porque ele tinha duas, na metafísica dos costumes, ele tinha duas doutrinas, né? Uma que ele chamava de doutrina da virtude e doutrina do direito, tá? Então ele concebia essas duas doutrinas, ambas vêm da moralidade, mas ele concebia essas duas. E a doutrina da virtude ampla, né, é a adesão à moralidade pura e simples, mas adesão do coração, tá? E a doutrina da virtude estrita é a moralidade aplicada apenas à própria pessoa. Eu vou botar um gráfico aqui no final, no outro slide, que mostra como é que eu entendi essa divisão, tá? A doutrina do direito, por outro lado, é a mesma moralidade, mas aplicada a terceiros, ou de terceiros a nós, tá? Então, quando a gente fala do direito dos homens, é tudo aquilo que eu sou obrigado a fazer em relação aos outros, não em relação a mim mesmo. Quando é só em relação a mim mesmo a obrigação, é virtude pura, é virtude estrita, tá? Mas eu também falo de virtude ampla, porque cumprir os deveres de direito é também parte da doutrina da virtude, é por isso que tem uma ampla, tá? Então, assim, toda violação ao direito é também uma afronta à virtude ampla, mas nem toda violação à virtude é uma afronta ao direito. Vamos pensar assim numa afronta à virtude que não é o direito. Pensa assim num cara que é avarento, por exemplo. O cara dá mais valor aos bens materiais do que a própria vida, a vida dos outros, né? Ele tem um apego muito grande ao dinheiro, né? É um problema de virtude? Mas é uma afronta ao direito? Não, porque, afinal, o dinheiro é dele, né? Em princípio, ele faz o que ele quiser, entendeu? Então, ele não está violando o direito de ninguém, de terceiras pessoas, só pelo fato de ele ser avarento. Então, esse é um caso de virtude estrita, né? Vamos dizer assim, ela só afeta a virtude. Mas toda violação ao direito, né, considerando, vamos dizer, uma pessoa cometeu um crime, ela também é uma afronta à virtude em sentido amplo, tá? Aí a doutrina da virtude requer-se a adesão do coração e a doutrina do direito é requerida apenas a conformação, a obediência, podendo ou não haver a adesão do coração.
Então, a gente pensa assim, né, um dever de direito que a gente tem hoje no nosso país é, por exemplo, pagar imposto. Mas o direito não quer saber se você está pagando imposto rindo, feliz, satisfeito de estar cumprindo o seu dever, a sua obrigação, ou se você está pagando de forma ressentida, reclamando, resmungando e etc. Ele quer que você pague, entendeu? Assim é o direito. Ele não quer saber se você está aderindo de coração ou não. Mas a virtude, como são deveres de mim para mim mesmo, não tem como eu coagir a mim mesmo para cumprir os deveres morais. Então, assim, tem que ter uma adesão do coração, tá? E aí aqui eu botei só essa imagem aqui só para ilustrar o que eu falei, né? Então tem a doutrina da virtude em sentido amplo, mas dentro dela também está o direito que se refere aos deveres de outras pessoas. Então, quando eu falei de doutrina de virtude ampla, eu estou entendendo que são os dois círculos, o amarelo e o azul. Se eu falo de virtude estrita, é toda virtude que não tem nada a ver com o direito dos outros, tá? E a doutrina do direito, é todo o dever moral que é devido em relação a outras pessoas. E aí, a ética, eu estou falando disso porque a gente vai falar de um reino ético, né? Você vai mencionar, né? E depois de um reino jurídico. A ética para Kant era definida de um pouco diferente do que é para nós, tá? Assim, a gente entende a ética hoje de um jeito e ele entendia de um jeito um pouco diferente, que era o da Alemanha do tempo dele, tá? Kant entendia a ética como uma doutrina de deveres que não estão submetidos a leis externas. Isso significa que os deveres éticos, em Kant, não para nós, tá? Assim, em Kant, são apenas os deveres de virtude estrita, tá? Porque se não tem uma lei externa, não são deveres de direito. Então, são todos os deveres que não são de direito. No nosso caso não é assim, por quê? Porque hoje a gente vê códigos de ética profissionais, código de ética da administração pública, código de ética para tudo que é lado. E esses códigos de ética são leis externas. Então, de certa forma, a ética ela deixou de ser assim tudo que não está submetido a leis externas. Por isso eu estou mencionando isso, porque se a gente for estudar a ética kantiana, tem que ter em conta que ele entendia a ética um pouco diferente do que a gente tem entendido a ética hoje, tá? Pelo menos no Brasil. Os deveres de direito, eles são jurídicos ou externos. Sempre que ele usa a palavra jurídico, ele quer dizer externos, ou seja, deveres nossos em relação a outras pessoas ou das outras pessoas em relação a nós. E refere-se ao cumprimento de leis externas. E está implícito sempre se referindo a outras pessoas, tá? Então tem essa diferença entre o ético e os deveres éticos e de direito, ou deveres éticos e deveres jurídicos, tá? E aí, desse modo, ele vai falar lá no livro de religião, ele vai falar de um reino ético de Deus e de um reino jurídico de Deus, sendo que o primeiro trata apenas dos deveres de virtude e não há qualquer tipo de coerção, porque uma característica do direito também é essa, ele coage a gente a cumprir os deveres, né? Você tem que pagar imposto, se você não pagar, tem uma consequência, vamos dizer assim, tem uma punição, tem um castigo, tem uma supressão de direitos, né? E o último, que são os reinos jurídicos, eles são objetos de coerção, ou seja, tem uma lei e se você não cumprir, você tem a possibilidade de sofrer uma sanção, tá? E aí ele diz em religião assim, né? Aqui eu vou ler aqui, né? De harmonia com esta necessidade da razão prática, a universal fé religiosa verdadeira primeiro, a fé em um Deus como Criador Todo-Poderoso do céu e da terra, ou seja, moralmente como legislador santo. 2, a fé nele, conservador do gênero humano, como seu governante bondoso e moral providenciador, e a fé em Deus, administrador de suas próprias leis santas, ou seja, como juiz reto ou justo. E aí ele continua aqui, né? Esta fé não contém, em rigor, mistério algum. E aí ele já está contestando aqui a afirmação dos católicos de que a Santíssima Trindade incorreria num tipo de mistério. Ele falou assim, não tem, em rigor, mistério algum, porque expressa simplesmente o comportamento moral de Deus para com o gênero humano,
Além disso, oferece-se por si mesmo a toda a razão humana e, por isso, encontra-se na religião da maior parte dos povos civilizados. Reside no conceito de um povo como comunidade, em que se deve pensar sempre um tal tríplice poder superior. Só que esta comunidade é aqui representada como ética. Por isso, pode pensar-se unida esta tríplice qualidade do chefe moral do gênero humano, que, num estado civil jurídico, ou seja, externo, né, de direito, terá necessariamente de se repartir por 3 sujeitos distintos. Então ele diz assim, se você pensar numa comunidade ética, onde as pessoas se unem por adesão, não tem qualquer tipo de obrigação ou de coerção, então você pode pensar num chefe único, ou seja, uma pessoa única chefiando essa comunidade, vamos dizer assim, porque você não tem, e provavelmente deve ser a comunidade dos espíritos puros, né? Porque se você está falando que não tem coerção alguma, possivelmente a gente está falando de pessoas, de almas, de espíritos que já chegaram ao grau de pureza, tá? O que não é o nosso caso aqui. Mas se você está pensando num reino jurídico, né, num reino de direito, né, onde haverá necessariamente coerção, haverá promessas de penas e gozos futuros, então você terá um reino jurídico, né, um reino de direito, e aí ele diz, terá de se repartir necessariamente por 3 sujeitos distintos. Aí na citação anterior, Kant concebe o reino ético de Deus gerido por uma única pessoa, uma vez que ele seria destituído de qualquer tipo de coerção ou punição. Ele chama, inclusive, essa comunidade de igreja verdadeira, né? É como ele se refere a esse reino ético como uma igreja verdadeira. Mas num reino jurídico, uma vez que neste há coerção, inclusive penas e gozos, né? Lembra que no Livro dos Espíritos tem um capítulo especial ali só para tratar dos penas e gozos futuros, né? Então a gente está falando de um reino jurídico. Então o chefe moral jurídico do mundo, ele teria que se repartir necessariamente por 3 sujeitos distintos. E aí uma nota do trecho anterior que eu citei, né? Kant ele expõe que tal ideia ela já estaria contida na razão humana universal. Então ele coloca a nota, vou ler a nota aqui, desculpa, é um pouquinho grande, mas eu acho que era importante mencionar aqui, né? Então ele mencionou lá atrás que essa ideia ela já estava contida em diversos povos, né? A ideia da divindade dividida em 3 pessoas. Aí ele diz assim, não se pode indicar o fundamento porque tantos povos antigos coincidiram nesta ideia, a não ser que ela reside na razão humana universal, quando se quer conceber o governo de um povo e, por analogia, o governo do mundo. A religião de Zoroastro tinha essas 3 pessoas divinas, Ormuzd, Mitra e Ahriman. A hindu, Brahma, Vishnu e Shiva. Eu acho até que tem um artigo de Kardec falando especificamente da religião hindu, que cita essas divindades. Só com a diferença de que aquela religião representa a terceira pessoa não só como autor do mal, enquanto é castigo, mas até do mal moral, pelo qual o homem é castigado. Esta, a última, né, a hindu, porém, representa como juiz e castigadora. A egípcia tem os seus Ptah, Kneph e Neit, princípios dos quais, tanto quanto a obscuridade dos relatos dos tempos mais antigos deste povo permite adivinhar, o primeiro deve representar o espírito distinto da matéria como criador do mundo, o segundo a bondade que conserva e governa, e o terceiro a sabedoria que restringe tal bondade, ou seja, a justiça. A religião gótica venerava o seu Odin, pai de tudo, Freya, também Freyr, ou a bondade, e Thor, o deus que castiga, que julga e castiga. Inclusive os judeus, isso ainda Kant, tá? Inclusive os judeus, nos últimos tempos da sua constituição hierárquica, parecem ter seguido estas ideias. Com efeito, na acusação dos fariseus de que Cristo se chamava Filho de Deus, não parece que, sob a doutrina de que Deus tem um filho, pusessem qualquer peso particular da inculpação, mas apenas sobre o fato de ele ter querido ser esse Filho de Deus. Então, o que ele diz, eles não condenam o fato de dizer que Deus tem um filho. Eles condenaram Jesus apenas porque ele se proclamava que era aquele Filho de Deus e eles não aceitavam, né? Então, assim, o que ele está dizendo é que essa ideia de trindade já estava incutida em diversos povos, né? Como eu mencionei lá atrás também, mesmo que no cristianismo isso tenha sido colocado depois, né? Como
alguns autores sugerem, né? Mas ainda assim, alguém sentiu a necessidade de colocar isso lá, tá? Então, vamos seguir aqui. Aí a gente vai falar, então, aqui do reino jurídico de Deus, né? Porque a gente vai falar de penas e gozos, né? Então a gente está falando, de certa forma, de uma espécie de coerção, tá? Assim, trazendo a visão de Kant para o cristianismo, a autoridade jurídico-divina sobre o mundo, seriam aquilo que a gente conhece como Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quem seriam eles, né? Jesus, por exemplo, quando diz lá em João 6,38, que desceu do céu não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou, ele parecia apenas dizer que ele, como representante de um governo do mundo, cumpria aquilo que um outro havia determinado, ou seja, o legislador do mundo. Então ele cumpria a legislação do Pai, entendeu? E ele não agia por arbítrio próprio, assim, não é a minha vontade que vale, mas é a lei. E quem é que dá a lei? É o Pai, que é o supremo, o soberano legislador, assim, em acordo com a legislação dada pelo Pai, pelo Deus Pai, né? E aí é que a gente chega aqui nos três poderes e nas três pessoas, que é o que Kant adota, né? Assim, o Deus Pai parece exercer o papel do soberano legislador do mundo, o Deus Filho parece exercer o papel de governante do mundo. A gente lembra também na codificação espírita que aparece o espírito de verdade, né? E a gente vê os espíritos declarando subordinação a ele, assim como se fosse uma espécie de chefe máximo ou de governante, né? E ao passo que a terceira pessoa caberia o papel de juiz do mundo. Então a gente tem as três figuras, né? Assim, o legislador, o governante e o juiz, tá? E sem qualquer mistério, uma única união divina estaria representada por três poderes distintos, cada um representado por ao menos três pessoas físicas distintas, onde aquele que legisla não é o mesmo que governa ou julga, e assim sucessivamente. Ou seja, três pessoas distintas fazendo funções distintas no exercício da autoridade sobre o mundo, né? Bem, quanto ao Deus Pai, que seria o legislador, né? A Bíblia informa que está no céu e que não veio e nem viria à Terra. Então, assim, a gente não deve esperar ver ele no mundo aqui na Terra, né? Ele não veio e nem viria, até onde a gente lê da legislação, e mesmo no Espiritismo a gente não vê nenhum sinal de que o Deus legislador viria à Terra. O Deus Filho, que seria o governante, né? Nós pressupostamente o conhecemos, considerando que era Jesus, né? Porque veio ao mundo e foi por nós crucificado, né? Então, o representante do governo do mundo veio, seja ele próprio governante, seja ele um representante, ele veio e a gente crucificou. Então, a gente sabe quem é. E aí fica a questão da terceira pessoa, que é o objeto mais especificamente desse ensaio, né? Quem seria ela, né? E o Espírito Santo, o juiz? Quem seria ele, né? Jesus nos informa que ele também viria a nós em algum momento, assim, o Espírito Santo viria a nós. Mas ele não deu maiores detalhes, né? Nem porque sinais nós o reconheceríamos, mas disse apenas que ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Assim, é só isso, basicamente, que ele falou do Espírito Santo, né? Às vezes se referia como Espírito de verdade também, que muitas vezes é referido às vezes como Espírito de verdade da codificação. Mas o que a gente pode dizer sobre ele, né? Assim, supondo que ele é mesmo o juiz do mundo, né? Podemos dizer que ele é um Deus bastante severo, ainda que por princípio justo, né? Dada a natureza horrível de algumas penas que identificamos tanto no mundo terreno como nas comunicações do mundo espiritual, vide o caso do céu e inferno, né? Quem as impõe? E aí eu botei uma observação aqui, né, que os juízes do nosso mundo, ainda que sejam bastante severos e até injustos, eles não costumam impor penas assim. Então a gente vê algumas situações, né, São Luís falando lá do espírito de Castelnaudo, ele chega até a mencionar, não, absolutamente, tem condições ainda mais horrorosas, assim, do que a situação que estava o espírito de Castelnaudo, né?
E aí eu me coloco assim, imagina que eu fosse um juiz, né, de uma pessoa que cometeu muitos erros, cometeu muitos crimes. Eu não sei se, assim, se eu me sentiria à vontade em impor certas penas que são impostas no mundo. Então, quem é que está impondo essas penas, né? Quem está impondo seria um juiz do mundo, né? E aí aqui eu vou falar de um problema moderno. Eu estou chamando de problema moderno porque isso não aparecia assim nos tempos antigos, né? Esse tipo de problema, talvez nem moderno, talvez um problema contemporâneo do nosso tempo, né? Porque não aparecia, mas é uma coisa que é importante e que as pessoas hoje têm dado muito valor, né? Então, a modernidade ela nos trouxe problemas e preocupações que antes nem apareciam como dilema, tá? Então, a gente vai usar esse problema para tentar caminhar para uma reflexão, né? Eu não vou dizer solução, porque eu também não quero dizer que eu dei uma resposta para isso, mas para uma reflexão sobre quem seria esse juiz, né? Que também seria uma pessoa diferente, tanto do pai quanto do filho. Então, um desses problemas que tem é o respeito à privacidade dos indivíduos, pelo menos daquele que não estão fazendo nada de errado. Então, imagina que você não está fazendo nada errado, não está cometendo crimes, é um espírito bom e tudo. Então, hoje a gente tem isso, né? Pelo menos em relação aos nossos governos. A gente não gosta de ter a nossa privacidade invadida, né? E talvez isso devesse ser observado até mesmo por Deus. Tá? Assim, não estou fazendo nada errado. Por que Deus, então, está me vigiando, né? Só que para que sejamos julgados, se a gente vai sofrer um julgamento, né, da nossa vida, para que sejamos recompensados ou punidos, é preciso acesso aos dados da nossa vida, mesmo aqueles de natureza mais íntima. Então, isso é um dilema, né? Assim, ao mesmo tempo que eu quero o respeito à minha privacidade, para alguém que vai julgar a minha vida, ele precisa de acesso, né? Algumas pessoas até ficam preocupadas com isso, né? Cara, será que Deus agora está me olhando e tudo, né? Tem até filme, às vezes, pessoas ansiosas, angustiadas por conta disso, né? E repara que este dilema não aparece para as outras duas pessoas da Trindade, ou seja, o governante e o legislador, o pai e o filho, né? Quem apenas legisla e quem apenas governa não precisa ter acesso à intimidade dos indivíduos. Vamos fazer por analogia de novo ao nosso próprio sistema político, né? Os nossos legisladores não precisam ter acesso à intimidade da nossa vida para legislar, e o presidente da República também não precisa de acesso à nossa vida privada para nos governar, tá? Assim, para fazer. Isso também já é um indicativo de que deveriam ser pessoas distintas, sabe? A fazer as três funções, tá? Assim, pai e o filho não precisam, mas a terceira pessoa, se ela é realmente o juiz, ela precisa, tá? Precisa desse acesso. Então, o juiz precisa ter acesso, inclusive, aos pensamentos e situações mais íntimas, inclusive para encontrar atenuantes e agravantes para as nossas ações públicas. Ah, mas ele precisa me ver no banheiro? Assim, tem coisas que a gente pensa no banheiro, né? Assim, a gente fica maquinando lá, está sentado no trono e fica maquinando, tanto coisas boas como, às vezes, planos mirabolantes aí para fazer coisas erradas, né? Estou colocando um exemplo esdrúxulo, né? Mas dizendo assim, o juiz precisa desse acesso, né? Para poder, tanto para poder julgar a nosso favor, como para poder encontrar, inclusive, agravantes, tá? Então, pergunta-se, como, esse é o problema, né, assim, que aparece, né? Como conciliar a necessidade de o juiz ter acesso irrestrito aos fatos de nossas vidas, mesmo os mais íntimos, com o fim de garantir a perfeita administração da justiça, né? Assim, investigar os pensamentos mais íntimos, as intenções por trás dos atos, né? Inclusive com a consideração dos atenuantes e agravantes, e a necessidade de preservar a privacidade e intimidade dos indivíduos, tá? Lembrando que essa questão de privacidade e intimidade é uma coisa que aparece agora, né? Assim, é uma coisa que é valorizada hoje. Ela não era... Ninguém ligava muito para isso na antiguidade e nos tempos antigos. E mesmo na modernidade não ligavam muito. E aí, eu vou dar aqui uma proposta de solução, tá? Assim, para essa questão, e depois eu vou explicar por que eu
que eu entendo que essa pode ser uma solução, tá? Ponderando um pouco sobre o que dizem as Escrituras, juntamente com aquilo que devemos pressupor uma destinação moral e racional do mundo, eu acho que podemos ao menos sugerir que a terceira pessoa da Trindade, ela poderia ser o nosso próprio Espírito, mas que de alguma forma estivesse santificado, botei entre aspas aí, né, de modo que ele pudesse proferir julgamentos justos e não parciais a nosso respeito, numa espécie de tribunal da razão, tá? E aí vamos colocar aqui por que eu entendo que isso resolveria um monte de problemas, né? Assim, o Espírito Santo, entre aspas, estaria em cada um de nós e não deveríamos procurá-lo em nenhum outro lugar exterior. E essa tese, ela parece resolver o dilema moral anteriormente colocado, assim como poderia também explicar a crueldade e a severidade de algumas penas que a gente vê, né? E quem está aplicando essas penas, tá? Se essa interpretação fosse aceita, eu diria assim, quem está aplicando essa pena somos nós mesmos, tá? Mas aí, essa solução também tem problemas, tá? Então a gente vai tentar analisar aqui, tentar enfrentar esses problemas, tá? Dificuldade, né, para essa solução, né? Como poderia um espírito julgar a si mesmo sem ser parcial? O problema que aparece é isso, né? Se eu vou julgar a mim mesmo, eu não vou ser benevolente comigo mesmo, tá? Se eu não vou tender a atenuar as minhas faltas. Então, é um lugar comum encontrarmos pessoas más, cheias de vícios, alguns tão graves que degeneram em crueldades e perversões as mais diversas. Como é que a razão de um sujeito assim poderia estar santificada a tal ponto de poder atuar como um Espírito Santo? Tá, assim, esse é um problema. Além disso, como haverá uma pessoa de julgar a si própria? Não seria esse um julgamento parcial e benevolente para com as próprias faltas? E excessivamente generoso para com os méritos, que às vezes nem sequer possuímos? Sim, isso não poderia acontecer? O que dizem as Escrituras, tá? A Bíblia, no caso, né? A Bíblia parece sugerir isso nas palavras de Jesus, quando ele, primeiramente, ele concorda com trechos do Velho Testamento que diz que nós seríamos deuses, lá em João 10, 34 e 35. Ele diz, quem diz isso é o Velho Testamento, vós sois deuses. E Jesus concorda e diz, as Escrituras não podem ser derrogadas. Depois, quando ele diz que todos os nossos pecados serão perdoados, mas aquele que blasfemasse contra o Espírito Santo nunca teria perdão. Ele diz isso também, né? Ou seja, segundo o entendimento aqui proposto, aquele que blasfemasse contra as determinações da própria razão, que agisse sem razoabilidade, com impiedade e com conhecimento de causa, ou seja, com dolo. Ou seja, agir com dolo é isso, né? Você sabe que está errado e vai mesmo assim. Se você sabe que você está errado e vai, agir contra a própria razão. Assim, a razão te diz que aquilo está errado e você foi mesmo assim, tá? Então ele seria condenado por si próprio no tribunal da própria razão, sem perdão, ou seja, sem poder se desonerar do ônus da expiação ou da reparação da falta dolosamente cometida. Isso também é importante mencionar aqui como observação, né, que Jesus fala isso, né, que todos os pecados seriam perdoados, mas aquele que blasfemasse contra o Espírito Santo não teria perdão, nem neste mundo, nem no próximo. Eu acho que os pecados que ele se refere em primeiro lugar são aqueles pecados culposos, né? Aqueles que a gente comete sem intenção. A gente erra, ok, erramos, mas não havia assim, um dolo de fazer a coisa errada. Aconteceu ali um efeito adverso, você é culpado, mas não é dolo. Então ele diz, esse tipo de pecado pode ser perdoado conforme houvermos perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não seria perdoada. Ele diz, né? A gente tem também a questão 919, muito conhecida, né, do Livro dos Espíritos. E aí aqui eu vou também ler uma parte do Espírito de Santo Agostinho, que ele nos dá uma orientação, né? Que não é o julgamento, mas é uma orientação para a gente planejar nossas ações diárias. Ele diz assim, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há alguém de julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente.
O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isso é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indeciso sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como a qualificaria se praticada por outra pessoa. Se a censurais noutrem, não na poderia ter por legítima quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai saber também o que dela pensam os vossos semelhantes e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Tá? Esse conselho de Santo Agostinho, né, ele não é ainda o nosso julgamento. Né? Assim, ele é uma reflexão para a gente planejar as nossas ações diárias, sempre em conformidade com o dever, e para evitar a ilusão do amor próprio, a gente deveria avaliar o valor moral das nossas possíveis ações. A gente não fez ainda, tá? Estamos pensando nelas, né? Como se elas estivessem sendo feitas por uma outra pessoa. Como o que parece ser uma espécie de preparação para quando a nossa razão for nos julgar no futuro. Tá? Jesus também aconselha na Bíblia, em Mateus 7, 1, 2, para que não julgássemos, para que não fôssemos julgados. Porque com o juízo com que julgássemos, seríamos julgados, e com a medida que medíssemos, seríamos nós também medidos. Então, assim, com a mesma medida que eu julgo os outros, eu seria depois medido e julgado, tá? Isso é uma recomendação da Bíblia. Além desse trecho bíblico, né, ser um protesto contra a impiedade, ou seja, contra o excesso de rigor para com as faltas alheias, o que viola o nosso dever de indulgência. Lembra que eu estou falando de excesso de rigor, tá? Não estou falando aqui que a gente precisa fechar os olhos para as injustiças, tá? E não condenar mais ninguém. Mas, às vezes, a gente também se excede nisso aí. A gente, às vezes, por falta, quer matar o cara, às vezes, né? Isso também é uma séria advertência de que, com a mesma medida e severidade que a nossa razão julga os outros, no futuro ela, já como Espírito Santo, segundo a interpretação proposta aqui neste ensaio, poderia julgar a nós mesmos, tá? E se somos normalmente severos e impiedosos para com as faltas morais alheias, nossa razão nos julgaria com a mesma severidade e impiedade quando se deparasse com as nossas más ações, impondo-nos, talvez, castigos e consequências mais severas e terríveis para espiar e reparar as nossas faltas do que elas seriam se tivéssemos adquirido o hábito da indulgência para com as faltas alheias. Às vezes eu vejo uns programas de televisão, né, especialmente... eu não vou dizer o nome dos programas, né, mas eles ficam exibindo crimes na televisão, assim, no período da tarde, né, da noite, e aí ficam comentando, aí falam assim, cara, mas se pega esse cara aí, tinha que jogar ele na prisão, jogar a chave fora. Aí, às vezes, ele fica falando assim, tem alguns crimes terríveis, né, que alguns criminosos cometem, aí tem que jogar na prisão e fazer a mesma coisa com eles. Sabe? Às vezes a gente vê algumas pessoas assim. Isso, na verdade, não é justiça, né? Isso é excesso de severidade e impiedade, né? Então, se a razão se esse mesmo cara um dia tiver que julgar as próprias faltas, não é muito difícil que ele diga a mesma coisa a respeito de si mesmo. A gente vai ver na frente como é que seria isso, né? E aí a gente aqui tem um exemplo bíblico também do Velho Testamento, tá? Que eu vou comentar aqui, onde talvez isso tivesse sido feito, tá? Pela primeira vez. Não sei se todo mundo conhece essa história, né? Lá está em 2 Samuel 11, 13 e 17. O rei Davi, em um determinado ponto da sua trajetória, ele se envolveu com uma mulher, Batseba, que era casada com um soldado que era muito leal a Davi, que era o soldado Urias. Davi se relacionou com a mulher, a engravidou, e com o fim de esconder o fato, ele mandou trazer de volta o soldado que estava na guerra, e já há muito tempo afastado de casa, para que ele se relacionasse com a esposa e depois acreditasse que o filho era dele, ou seja, ele queria encobrir a falta dele. Aí esse plano não deu certo. O que faz Davi, então? Ele conspira para que Urias fosse morto pelos inimigos do reino em campo de batalha, como vemos lá em 2 Samuel. Né? Ele diz assim, e Davi o convidou, Urias, né, para comer e para beber com ele, e o embriagou.
À tarde, Urias, em vez de dormir com a esposa, ele foi dormir na sua cama com os servos de seu senhor, mas não foi para casa. De manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe, que era o comandante do exército, e a mandou pelo próprio Urias. E na carta escreveu o seguinte: colocai Urias na frente mais forte da batalha e retirai-vos dele para que seja ferido e morto. Assim, quando Joabe sitiava a cidade, colocou Urias onde sabia que estavam os homens valentes. Quando os habitantes da cidade saíram e pelejaram contra Joabe, certo número de servos de Davi caíram e morreu também Urias, o heteu. Então, assim, ele conspirou claramente para matar o cara, para que o adultério dele não fosse descoberto. Depois ele vai se casar com a Batseba, inclusive, é a mãe, vai ser a mãe do futuro célebre rei Salomão, né? E o que aconteceu depois, né, disso, né? Foi Davi, na verdade, que julgou e condenou a si próprio por intermédio de um profeta da época, que era Natã, como vemos em 2 Samuel 11, 27, 12 e 1, 7. Aí ele disse assim: mas o que Davi fez, está na Bíblia isso, tá? No Velho Testamento. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. E o Senhor enviou Natã a Davi. E este veio a ele e ele disse: numa cidade havia 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitos carneiros e gados, o pobre não tinha nada, a não ser uma ovelhinha que ele tinha comprado e a tinha alimentado. Ela crescera em companhia dele e de seus filhos, ela comia do seu bocado e bebia do seu copo, e dormia em seu regaço, e era para ele como uma filha. Mas um viajante veio à casa do rico, e este não quis tomar uma de suas ovelhas ou um de seus bois para preparar alguma coisa para o viajante, que tinha vindo a ele. E ele tomou a ovelhinha do pobre, e a preparou para o homem, e veio a ele. Então, a ira de Davi muito se inflamou contra esse homem e disse a Natã: eu juro pelo Senhor que o homem que fez isso deve morrer. Davi disse, né? E restituirá o quádruplo pela ovelha, porque fez isso e agiu sem compaixão. Então o profeta Natã disse a Davi: tu és esse homem. Então, ele falou assim: você que é esse homem aí. Mas Davi pulou da cadeira e disse: esse cara tem que morrer. Esse cara, e restituiu o quádruplo do que ele roubou da ovelha. Ou seja, Davi, ele sabia que o que ele fazia era errado. Assim, ele não era inocente, né? Ele sabia muito bem que ele estava fazendo coisa errada, e mesmo assim fez, porque achou que ia ficar oculto. Tanto sabia que ele julgou com severidade o outro suposto homem que teria feito uma coisa similar. Foi falta moral dolosa, ele agiu com dolo, não é culpa. E como a sentença de Davi para esse outro homem fictício fora terrível, o castigo imposto também a Davi foi terrível. A Bíblia mostra lá as coisas que ele ia sofrer, e a vida dele foi um verdadeiro inferno até o fim, por causa das pragas ali que foram impostas a ele, né? Mas, na verdade, foi o próprio Davi. Ele disse assim: esse cara tem que morrer. Deus não matou ele, mas assim, impôs penas terríveis a ele. Davi julgou a si mesmo indiretamente, por analogia a um outro caso similar, que é bom para ilustrar a dinâmica. Assim, esse caso ele ilustra a dinâmica, mas não é perfeito, porque o julgamento perfeito só pode ser feito sobre o caso concreto, e não em tese. E se estamos falando de justiça perfeita, deve ser com conhecimento de todos os fatos, intenções, motivações, sentimentos, além da imparcialidade. Então, assim, eu botei esse caso de Davi, mas ele só ilustra a dinâmica, como é que foi, né? Ele pensava que estava julgando uma terceira pessoa, mas, na verdade, ele estava julgando ele próprio. Tá? E aí, a gente aqui vai caminhar para resolver a dificuldade colocada, né? Ressalte-se que a tese de a razão julgar a si própria resolve uma série de dificuldades morais relativas à preservação da intimidade e privacidade dos espíritos na administração da justiça perfeita. Normalmente dizemos que Deus tudo vê e que dele nada se pode ocultar. Alocando, portanto, a terceira pessoa da Trindade Divina, o Espírito Santo, na própria razão individual de cada um, esses problemas morais desaparecem instantaneamente, além do que torna ainda mais factível a tese de que nada podemos ocultar de Deus, já que ninguém consegue esconder nada de si próprio. Não haveria, portanto, uma terceira pessoa acompanhando e observando e vigiando cada ato da nossa vida pública e privada, mas seria o nosso próprio espírito encarregado dessa função. Então, assim, uma vez já me falaram isso, né? Um pastor protestante,
Ele falou assim, então você acha assim, que há espíritos, eles ficam olhando o que você está fazendo o tempo todo e tal? Talvez não, talvez a nossa privacidade, mesmo aqui agora, ela seja respeitada. Eu estava pensando outro dia, né, até quando a gente fala da evocação, né, às vezes nas comunicações espíritas, então precisa fazer uma evocação. Talvez a evocação seja isso, né? Talvez os espíritos não tenham autorização para entrar na tua sala, na tua vida, na tua intimidade ali, sem ser chamado, né? Então, quando você chama, de certa forma, você abre a tua... Ó, você pode vir agora, porque agora eu te recebo, mas ele não pode entrar na tua casa, qualquer um, espírito. Exceto naqueles casos de expiações e tudo, né? Mas considerando assim uma situação normal, né? Os espíritos não podem simplesmente entrar na tua casa e ficar olhando o que você está fazendo. Então, a evocação também teria essa questão, né? Assim, eles respeitam, vamos dizer, a nossa intimidade. E se eu quero que eles venham, eu preciso chamar, né? Então, eu estou, de certa forma, autorizando eles a entrarem na minha casa. Mas aí, não teria uma terceira pessoa. Quem está vendo tudo, na verdade, e está avaliando tudo, sou eu mesmo. Sim, Mas ainda falta uma última grande dificuldade aí para resolver, né? Como garantir a imparcialidade de alguém que está julgando a si próprio? Se sou eu que vou me julgar, como é que eu vou garantir imparcialidade, né? Como é que eu vou garantir que eu não vou me favorecer e que vou fazer uma justiça adequada, né? Então, aí eu vou recorrer à teoria da reencarnação, né? Se a teoria da reencarnação ela é correta, qual é a consequência prática disso? A consequência prática é que a gente pode ser destituído, ainda que apenas temporariamente, das memórias dos nossos atos e vidas passadas. Então, isso é possível. Se a gente já teve outras vidas, eu não me lembro agora das vidas que eu tive, da vida que eu tive no mundo espiritual antes de vir para cá, de outras existências, assim, tudo isso me foi, ainda que temporariamente, me foi temporariamente subtraído. Essa é a consequência da teoria da reencarnação. Mas, e se algum dia, se é possível o esquecimento do passado para a nossa encarnação na Terra, isso não poderia ocorrer também no momento em que tivéssemos que julgar a nós mesmos no mundo espiritual? Então, assim, essa é a tese, né? Pergunta: como é que nos julgaríamos nós se julgássemos as nossas ações acreditando se tratar de ações de uma outra pessoa? Então, imagina que você é destituído das suas memórias, é instituído juiz e alguém diz para você assim, olha, você tem que julgar essa pessoa aqui, esse fulano aqui, e aqui estão todos os dados da vida dela, aí você tem acesso integral, né, dela, mas você não sabe que foi você que fez. Então você vai ver ali todas as coisas que você fez, boas e ruins, ótimas ou terríveis e tudo, e diz assim, e como é que a gente julgaria? Assim, não foi você que fez. A gente vê isso muito na política, né, hoje. Eu não vou entrar no mérito aqui, né, mas de personalidades, mas o que é comum a gente ver na política, né? Às vezes você vê pessoas fazendo coisas erradas, aí como ele que fez? Não, mas não é tanto assim, e não foi tão grave assim, tinha uma intenção boa no final, aí o cara vai lá e passa a mão na cabeça dele próprio, sabe? Aí, meses depois, aparece o adversário político dele fazendo a mesma coisa. Aí ele fala, canalha, corrupto, esse cara tem que ser destituído do cargo, tem que ser preso, tem que não sei o que e tal. É a mesma falta, assim. Quando ele cometeu, ele foi parcial, mas quando ele estava julgando o coleguinha dele, que é um opositor político, ele vai lá e é super rigoroso, entendeu? Então, essa é a pergunta, né? Como é que a gente julgaria a nós mesmos se nós estivéssemos julgando as ações e acreditando que se trata de uma terceira pessoa? E se eu fui destituído das minhas memórias, eu não vou saber que foi eu que fiz, entendeu? Eu vou ver às vezes, canalices diversas ali e não vou saber. Dessa forma, o nosso espírito, destituído de suas memórias, e, consequentemente, despojado de todos os seus interesses pessoais, pode, em tese, tornar-se Espírito Santo e julgar com imparcialidade, pois só conseguimos ser completamente imparciais quando julgamos as causas alheias e não temos nelas qualquer interesse. Quando a gente não tem interesse, a gente julga com imparcialidade. É claro que
após esse julgamento, e uma vez que foi proferida todas as sentenças, seja de absolvição, de condenação, ou mesmo de mérito moral para recompensa, né? Mérito moral legítimo, aí as nossas memórias podem, então, nos ser restituídas novamente, pode nos ser dado a conhecer as sentenças e, então, o nosso espírito pode se felicitar ou se lamentar do seu destino. Entendeu? Assim, a sentença foi proferida, ó, tá aqui. É isso que você vai ter que cumprir, ou como recompensa ou como punição. E aí aqui a conclusão, tá? Assim, dessa conversa aqui, dessa reflexão, tá? Essa proposta, ela se trata de uma especulação que se encontra no rol daquelas que não podem ser provadas ou refutadas por nenhum meio. Eu só digo assim, é possível que isso possa acontecer, tá? Assim, da mesma forma que a gente esquece as nossas vidas passadas, a gente pode ser instituído juiz de nós mesmos, mas acreditando que a gente está julgando uma terceira pessoa. Qual o sentido, então, de tais especulações, já que não se pode prová-las ou refutá-las objetivamente, tá? Isso não pareceria antes uma ficção bem elaborada? Aí eu respondo assim, se fosse a mera curiosidade sobre a realidade suprassensível que estivesse em questão, essa especulação ela seria tão inútil para a vida prática como nos é inútil especular hoje se há ou não unicórnios em algum lugar do universo. Qual o sentido de eu saber isso, se tem ou se não tem? Na Terra não tem, né? Mas será que não existe num outro mundo, num dos diversos mundos habitados? Mas, assim, para que me interessa, na verdade, saber isso? No entanto, quando a gente tem em vista um fim prático moral, tais especulações podem ter a sua utilidade, a saber, constatar que haveria ao menos uma solução possível para algum problema moral importante, que, de outro modo, ficaria sem solução plausível e que poderia nos levar à incredulidade e ao pessimismo. E aí, a onisciência divina, por exemplo, é um desses casos, sabe? Ao mesmo tempo em que ela é necessária para poder julgar todas as nossas ações com precisão e administrar a justiça perfeita, como conciliar isso com a proteção da privacidade e intimidade do indivíduo e não transformar a nossa existência na eternidade em um grande Big Brother? Tem até um vídeo do Porta dos Fundos, né, sem querer fazer propaganda, mas ele mostra isso, né, o cara lá no dia do juízo final. Aí tá lá a figura de Deus e alguns anjos lá numa sala de cinema e tá passando lá a vida do cara. Eles estão assistindo lá e rindo, sabe? Assim, imagina que situação. É um objeto de piada até. Então, assim, quando a gente pensa na onisciência, né, a gente pensa assim, será que a nossa vida é um grande Big Brother, né? A gente não tem nenhuma privacidade e intimidade? E aí, faria sentido o legislador e o governante terem acesso à nossa vida, à nossa intimidade, à vida privada? Deus Pai ou Deus Filho ficar olhando estritamente tudo que a gente está fazendo? E aí também torna mais relevante também a questão da divisão de pessoas distintas, né? Uma que só governa, outra que só legisla e outra que só julga. Porque, na verdade, só quem julga precisa desse acesso. O governante e o legislador não precisam desse acesso, tá? Com essa tese aqui proposta, né, a intimidade do indivíduo ela é completamente acessada por ninguém mais do que ele próprio. Assim, só ele vai ter acesso. Só ele vai enxergar quando ele está lá no banheiro. Às vezes ele está em relações íntimas ali com a esposa, com quem ele quiser, né? Assim, eu não acho que tem uma terceira pessoa ali olhando, inspecionando para saber se eu não estou cometendo nenhum abuso, nenhuma violência ali, sabe? Mas, assim, pode eventualmente haver uma queixa, né? Às vezes eu estou na relação ali, uma relação conjugal, e a minha esposa, às vezes, pode me acusar de violência, né? Então ela faz uma queixa. Quem vai julgar, né? Aí seria o juiz do mundo, né? O Espírito Santo. Mas como garantir a imparcialidade de quem julga a si mesmo, né? Também é um outro problema, né? O esquecimento do passado é factível. Ela pode garantir que o indivíduo julgará a si mesmo com a mesma imparcialidade que ela julgaria uma terceira pessoa. Se você vê uma terceira pessoa estuprando uma mulher, né? Como é que você julgaria, entendeu?
Então, se você alguma vez fez isso na vida, e isso é apresentado como se fosse uma terceira pessoa, como é que você julgaria? Tá? E quem é que dirá, por outro lado, né, que vamos supor assim que eu fui julgado por mim mesmo numa situação dessa e eu recebi um julgamento desfavorável a mim. Então, quem é que dirá que um julgamento desfavorável a si, uma condenação, mesmo que severa, terrível, ou ainda benevolente e generosa, proferida por si próprio, é injusta e parcial, mesmo que fosse no grau mais íntimo? Eu vou acusar a mim mesmo de ser um juiz parcial, injusto, quando eu proferi uma sentença desfavorável a mim? Tá? Não teríamos aí, portanto, a justiça perfeita administrada sobre o indivíduo e por ele próprio? Essa é uma pergunta, né, que eu não vou responder, assim, eu só estou jogando para reflexão, tá? Essa tese também, ela tem uma vantagem prática, né, de nos advertir para sermos muito cuidadosos com a impiedade do nosso coração, ou seja, com o excesso de severidade com que julgamos as faltas alheias, porque essa impiedade pode se voltar contra nós mesmos um dia. Eu acho que eu já mencionei que eu acho que a impiedade é o maior mal do nosso tempo, tá? É o excesso de severidade. A Bíblia, aliás, ela não tem nenhuma palavra boa de consolo para os ímpios, mas ela diz que o caminho dos ímpios conduz à ruína, que eles seriam apanhados nas ciladas que eles próprios maquinaram, que sobre eles choverá brasas de fogo e enxofre, que serão envergonhados, transtornados e atormentados. É isso que ela fala dos ímpios, das pessoas que agem com impiedade, né? Impiedade sempre, de novo, em relação às faltas alheias. A teoria aqui exposta mostra como isso poderia acontecer. O que seria terrível, por um lado, né? Mas ao mesmo tempo justo e incontestável, porque ninguém poderá acusar a si próprio de ser um juiz justo um juiz injusto e parcial. Falei, cara, foi você que se aplicou. Então, assim, a gente precisa... Qual é a moral da história aí? Né? A gente precisa educar o nosso coração a agir sempre com uma justiça proporcional, vamos dizer assim, não é questão, não vamos fechar os olhos para as injustiças, mas também vamos evitar aqueles sentimentos de vingança, de ódio, às vezes, que a gente vê, né? Que a gente vê o cara cometendo uma falta, aí falta pouco a gente pedir pena de morte para ele, às vezes por uma falta que não é nem tão grave assim, sabe? Então, por quê? Porque essa impiedade, esse excesso de severidade, se nós tivermos que nos julgar algum dia, isso vai se voltar contra nós. E é possível que Deus permita que isso aconteça justamente como advertência para nós, né? Falei, olha, cara, você está sofrendo isso, mas você não pode culpar ninguém, foi você mesmo que se impôs esse tipo de justa. E aí, eu finalizo aqui com uma fala do Espírito de Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma comunicação lá, e ele finaliza assim: Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Assim, esse é o recado, né? Assim, E aí, de novo, eu não apresento essa tese aqui como verdade, mas eu apresento ela como uma possível solução. Assim, a verdade dos fatos pode ser outra, totalmente diferente do que eu expus aqui. Mas o que eu quero colocar, né, que pelo menos no meu entendimento, essa tese ela resolve alguns problemas, né? Resolve o problema da privacidade e intimidade dos espíritos e resolve o problema da imparcialidade do julgamento, porque com o esquecimento eu não vou saber que fui eu que fiz aquelas coisas erradas ou aquelas coisas boas, mas eu vou proferir uma sentença, vamos dizer assim, que eu proferiria se eu estivesse julgando, por exemplo, um fulano lá do Afeganistão, que eu nunca vi na vida, que não tem nenhuma relação comigo, que eu não tenho qualquer interesse, mas como é que eu julgaria aquele cara de lá, entendeu? É com a mesma medida que eu vou julgar a mim mesmo, tá? Então, essa comunicação do Espírito de Verdade, ele menciona a impiedade, né? Assim, a minha leitura é que ele quis chamar a nossa atenção que a impiedade é o grande mal do nosso tempo. A gente tem problema de corrupção, tem problema de vários outros, mas a impiedade é um problema do nosso tempo, um problema sério do nosso tempo, na minha opinião.
E aí aqui eu botei só uma bibliografia que eu citei ou consultei, né? Quando eu citei ali o trecho bíblico, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, as obras de Kant. E aí eu termino aqui, eu não sei se tem alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa assim. Acho que foi 1 hora, né? Foi, pô, fiz um tempo bom. 1 hora certinho. Então, eu só queria agradecer, foi excelente, né, uma reflexão filosófica sobre o simbolismo, né, da Trindade relacionando com a questão, né, política, né, da divisão dos poderes, enfim. Então, muito obrigado mesmo e queria ouvir suas considerações finais. Não, as minhas considerações finais é isso, né? Assim, eu agradeço aqui pela oportunidade, né? Assim, você tem me convidado aqui várias vezes, né? E aí a minha ideia aqui também não é trazer verdades, tá? Assim, só deixando claro. São reflexões, né? Hoje, por exemplo, em outras apresentações eu até trouxe coisas que Kant disse, que outras pessoas disseram, né? Mas essa, na verdade, foi uma reflexão que eu estava tendo. Começou, na verdade, há alguns anos, né? O amigo Paulo Neto, né? Uma vez ele me convidou, ele fez escrever um livro sobre Trindade, né? E me convidou para prefaciar, né? Foi nessa época, mais ou menos, que eu comecei a tentar entender o que os filósofos falavam sobre esse assunto, né? E aí depois também essas considerações sobre problemas modernos, né, que hoje a gente valoriza muito, né? Por exemplo, a gente não quer hoje a privacidade e intimidade, né? A gente hoje tem reclamado muito, né, quando a gente vê que a nossa privacidade lá é invadida pelas big techs ou mesmo governos, né? Assim, às vezes o governo ele às vezes tem acesso aos nossos dados pessoais, ele não pode sair divulgando, ele não pode ficar entrando na nossa vida sem pelo menos um indício de mal feito, né? Então esse é um valor que tem sido privilegiado, né? Então daí que surgiu essa reflexão, né? Assim, isso não valeria talvez mesmo para Deus, né? Para seja ele uma única pessoa, ou seja ele a autoridade dividida em 3 poderes, né? E aí, de novo, na comunidade ética isso não aparece, né? Essa questão da divisão em 3 poderes, justamente porque ela não é coercitiva. Então, você não deve ser provavelmente uma comunidade. Eu não estou dizendo que eu concordo com a tese de Kant dessa comunidade ética dividida, né? Mas se ela existir mesmo, deve ser, na verdade, uma comunidade de espíritos puros, né? Porque se você tem uma sociedade que não tem nenhum tipo de coerção, né, que você não se fala mais de punições e castigos, provavelmente deve ser a comunidade de espíritos puros. A gente ainda está no tempo do reino jurídico ainda, né, vamos dizer assim. Ainda se fala de penas e gozos, né? Então, assim, aí a ideia assim, foi só conversar um pouco disso, colocar esse problema, né, uma proposta de solução. E se alguém tiver aí uma crítica, alguma contestação, algum contraponto, eu ficaria muito feliz se eu pudesse ler. Tá bom? Perfeito. Qualquer contestação, comentário será passado para você. Então, muito obrigado mesmo, foi excelente. Então, para quem está assistindo, curta, compartilhe, se inscreva e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Abraço.